RP Notícia, apoio cultural Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Quinta-feira, dia 3 de março, começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Moradores do Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, afirmam que a prefeitura mudou o prédio da Unidade Básica de Saúde, mas que não colocou ônibus à disposição dos moradores para ir ao novo local. Em Campo Limpo Paulista, abandono do Teatro de Arena preocupa a população e artistas. Você vê também que cai o preço do medicamento genérico em todo o estado de São Paulo. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Já faz tempo que o Teatro de Arena de Campo Limpo Paulista sofre com a falta de manutenção. A lona que cobria o palco já não existe mais e com a água parada há o risco de criadouros do mosquito Aedes aegypti. O local deveria receber cultura, mas há pelo menos 3 anos nem sinal dela por aqui. A peça encenada no espaço é real. E o descaso público tem sido protagonista do espetáculo. Isso é uma vergonha, né? Porque antigamente a gente tinha muitas atrações culturais aqui de final de semana que traziam os jovens para cá e agora não tem mais nem para onde os jovens irem, né? Então eles saem de casa para ficar na rua ou para vir aqui e ficar fazendo vandalismo, que é o que a cidade proporciona hoje para a gente fazer. Aos poucos o local vai se desfazendo e os estragos causados pelo tempo são vistos por todos os lados. A lona que cobria o Teatro de Arena, como é conhecido, não existe mais. Problema já mostrado pela TV Rede Paulista. A lona ela começou a ceder por uma falta de manutenção e aí não teve a manutenção. Então, de vez a prefeitura fazer uma manutenção, eles simplesmente tiraram a lona e deixaram o lugar desse jeito, nesse estado crítico. Olhando assim, até parece um lago super tranquilo para você se divertir, né? Errado. Esse aqui era o espaço usado ultimamente para dar acesso da arquibancada aqui para o palco onde nós estamos. É possível perceber que o nível da água vem subindo a cada temporal aqui na cidade de Campo Limpo Paulista, sem contar o palco aqui onde nós estamos, que há várias poças de água espalhadas aqui pelo espaço, o que se transforma num verdadeiro parque de diversões para o mosquito da dengue. É triste, porque há 3 anos atrás esse espaço aqui tinha mais de 1.000, 2.000 pessoas quando tinha evento aqui que frequentava. E agora a gente vem aqui, não tem nem como a gente oferecer isso para ninguém, porque a gente não tem oportunidade para isso. E não tem mais nem espaço, porque dizerem pra gente que vão reformar isso daqui, a gente já não acredita mais. Porque há 3 anos isso não acontece. E na situação que está, não é só mais uma reforma básica, né? Eles têm que reformar o prédio inteiro. E não precisa ir muito longe para ver outros possíveis criadouros do mosquito. Aqui era para ser um lago artificial, mas por enquanto o lago mesmo só se for para a dengue. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Limpo Paulista não respondeu aos questionamentos e nem às denúncias apontadas na reportagem. Novos números da dengue em Jundiaí. Do começo de janeiro até agora foram confirmados 56 casos da doença, sendo 27 no vetor oeste do município, que inclui os bairros Novo Horizonte, Almerinda Chaves e Residencial Jundiaí. E os moradores do bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí, têm sofrido com a mudança do posto de saúde do local. Quem mais sofre são os idosos, que afirmam que os ônibus do transporte coletivo param longe da unidade básica. Além disso, existe a reclamação generalizada com a qualidade do serviço prestado. É fácil perceber que a unidade básica de saúde do bairro Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, é nova. Apesar da boa estrutura, o que falta é uma maneira dos usuários que não possuem veículo próprio chegarem ao local. E colocasse uma condução para poder levar os idosos até esse posto, porque ficou totalmente fora. É morro para quem sobe e descida para quem desce. Ou um lugar mais próximo, né? Aqui, ou seja, uma condução que resolvesse também a situação dos moradores.
Ônibus não passa lá perto? Não. Ele passa na avenida. Não passa, fica bem próximo. Ficou difícil, muito difícil. Quando a gente vai a pé, tem muita coisa no caminho, né? Tem cachorros, muita cachorrada. E assim, não tem condução para lá. Para pegar condução, você tem que pegar um carro. Mas carro, aqui táxi não tem. Então, assim, você tem que ir a pé mesmo. O idoso Feliciano Passos lembra que a unidade de saúde era perto de sua casa e era fácil ir até o local. Mas agora, sua condição física não permite andar quase 1 quilômetro para ir às consultas médicas. A mudança, na opinião do aposentado, foi péssima. Piorou 90%. 90%, ou 100%, vou colocar. Piora total. Instalada na rua Alice Guimarães Pellegrini, a unidade básica de saúde atende não só os moradores do Jardim Santa Gertrudes, mas também de bairros próximos. E de acordo com os pacientes, a lotação é constante. Com mais usuários e uma distância maior da casa de muitos pacientes, a população sente que o atendimento deixa a desejar. O postinho mudou e os médicos também abandonou a gente daquele lado do posto de lá. Não tem médico naquele lado. Já fui lá 3 vezes, já marcaram 3 vezes e não tem médico. Por nota, a Secretaria de Saúde explica que o bairro conta com 2 equipes de saúde. Além da unidade básica, há também uma equipe da Estratégia de Saúde da Família e que o imóvel onde funcionava a ESF era alugado e estava condenado. Por isso, a equipe teve de deixar o local e agora está temporariamente atendendo no mesmo prédio da UBS. A Secretaria de Saúde informou ainda que já está estudando alternativas para resolver o problema. E a seguir você vê que Jundiaí participa da campanha nacional contra a tuberculose. Você vê também que Prefeitura de Louveira realiza neste final de semana concurso público para a área da saúde. Até já. A Secretaria de Saúde de Jundiaí participa neste mês de março da campanha nacional de tuberculose, campanha alusiva ao Dia Mundial de Combate à Doença. Vai até quarta-feira, dia 16. Nesse período, as unidades de saúde nos bairros e equipe responsável pelo Programa Municipal de Controle da Tuberculose vão intensificar a busca ativa por pacientes com sintomas da doença no município, principalmente aqueles com tosse persistente por mais de 2 semanas. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa. A tosse persistente indica comprometimento pulmonar, mas outros órgãos podem ser atingidos. Entre os fatores estão condições precárias de moradia, uso excessivo de corticoides, comum em casos de artrite, imunodepressão, tabagismo e até mesmo trabalho profissional em saúde. A doença exige um período de tratamento que varia de 6 meses a 1 ano, com acompanhamento médico mensal dos pacientes. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região. A chuva não dá trégua, mas a temperatura sobe um pouco. Veja os detalhes. A sexta-feira em Jundiaí amanhece com sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura máxima é de 29 graus e a mínima de 20. Em Várzea Paulista a situação é semelhante, também a previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. E em Louveira, muita nebulosidade desde o início da manhã, com chuva forte à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima não passa dos 28. Em São Paulo, a sexta-feira amanhece com sol entre muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. E hoje, quinta-feira, é dia de falar de economia com o professor Messias Mercadante. Boa noite, professor. Boa noite. O IBGE divulgou hoje o desempenho da economia brasileira em 2015. O Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país, caiu 3,8%. quando comparado com o ano de 2014. O que é muito negativo é que no último trimestre, outubro-novembro de 2015, comparado com o mesmo período de 2014, esse PIB caiu 5,6%, que influenciou para essa queda de 3,8%. Só que o efeito do último trimestre se estende do ano passado, se estende para o primeiro trimestre deste ano, e a atividade econômica está efetivamente muito lenta, também em queda em 2016. Uma grande preocupação, que isso mostra o porquê de 1.400.000 pessoas perderam o emprego ano passado e 100 mil já perderam em janeiro e fevereiro os números não foram divulgados. Mas também
temos um dado positivo da economia brasileira importante. Em janeiro e fevereiro deste ano, a balança comercial experimentou um saldo positivo de 3 bilhões 930 milhões de dólares. O melhor resultado dos últimos 17 meses. As exportações cresceram e as importações caíram. O importante é que produtos industrializados experimentou um crescimento de 9,6%. E a que se deve esse fato? Simplesmente ao ajuste da taxa de câmbio. Um dólar valendo próximo de R$ 4,00, teria que ser um pouco mais, 4,10, 4,20, ele está muito próximo do equilíbrio. O dólar tem mais poder de compra, que vale mais aqui dentro, e com ele todas as restantes moedas do mundo, o produto brasileiro ficou mais barato para o exterior. Ao contrário, o produto estrangeiro, com o real desvalorizado, ficou mais caro para os brasileiros e o Brasil importa menos. Esse efeito na balança comercial seguramente já está se traduzindo também no balanço de serviço. O brasileiro faz menos turismo no exterior e o turista estrangeiro seguramente deverá estar fazendo mais turismo aqui no Brasil, porque tem maior poder de compra e ficou mais barato o turismo para os estrangeiros aqui no território nacional. Uma lição para que o Brasil olhe, analise o quanto é importante para o país manter um câmbio adequado, um câmbio que seja justo, que reflita o diferencial da inflação aqui e da inflação internacional. Nesse campo, o Brasil está caminhando muito bem. Até a próxima semana. As provas do concurso público 001/2016 da Prefeitura de Louveira, na área da saúde, acontecem neste domingo, dia 6, em Jundiaí. As provas serão realizadas na Faculdade Anhanguera, que fica na Rua do Retiro, número 3000, no Jardim das Hortênsias. Os candidatos deverão comparecer ao local e horário indicado de sua prova escrita com, no mínimo, 1 hora de antecedência, ou seja, às 8 horas para as provas do período da manhã e à 1 da tarde para as provas no período da tarde. O candidato deve portar o documento de identidade original, o protocolo de inscrição, boleto bancário devidamente quitado, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. A duração total da prova é de 3 horas. E no próximo bloco, você vê que ingressos para o Arena Cross etapa de Jundiaí podem ser retirados a partir de amanhã. Você vê também que cai o preço dos medicamentos genéricos no estado de São Paulo. Até já! A cidade de Jundiaí recebe no próximo dia 19 a primeira etapa do Arena Cross. A expectativa da organização é que 120 competidores participem da etapa de abertura, que será realizada na Avenida Alexandre Ludic, próximo ao Paço Municipal. A estrutura em Jundiaí terá capacidade para 6.000 pessoas. Os ingressos podem ser retirados a partir de amanhã nas lojas autorizadas mediante a 2 quilos de arroz ou feijão para o setor de arquibancada. Em tempo de crise, nada como uma boa notícia. Um decreto do governo do estado de São Paulo regulamenta a redução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, de medicamentos genéricos. O governo calcula que o preço deve cair até 6% em razão dessa mudança. Foi só sentir dores musculares que o Jamil correu para a farmácia atrás de um remédio. Acostumado a sempre optar pelos genéricos, o comerciante foi pego de surpresa com a nova medida. Uma boa surpresa, né? É um negócio que a gente constantemente necessita, né? Então, para mim, eu achei que foi legal. Dona Terezinha, também que sofre há anos de artrose, precisa tomar remédios para controlar a doença. E a aposentada sabe o tipo de remédio antes de levar para casa. Desde que apareceu no mercado, eu sempre uso o genérico. Por quê? É bem mais barato e o efeito é o mesmo. O decreto assinado no último dia 25 pelo governo do estado reduziu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de medicamentos genéricos. A partir de agora, este tipo de produto aqui fica 6% mais barato. Nesta farmácia em Jundiaí, os medicamentos genéricos correspondem a 70% das vendas em comparação com os de referência, aqueles que possuem marcas. Este, por exemplo, o atenolol, usado para controlar a pressão,
saía por R$ 9,47. Agora ele custa R$ 8,82. Já este outro que combate as dores do estômago, o Pantoprazol, custava antes R$ 61,80. Hoje é vendido a R$ 57,57. Esta farmacêutica diz ainda que não foi possível sentir uma alta nas vendas, mas que ela deve acontecer nos próximos dias. Poucas pessoas estão sabendo, não é todo mundo, não foi tão divulgado, né? Tanto é que os clientes ainda não sabem que teve que diminuiu, né, o valor do genérico. E se o preço é mais atraente para alguns, a profissional diz que a nova medida autorizada pelo governo não deve atrapalhar as vendas dos remédios de marca. Ainda tem aqueles clientes que preferem de referência e não trocam de jeito nenhum. Então não vai prejudicar, não. No ano passado, os medicamentos tiveram um reajuste que varia de 5% a 7,7%. Entre eles, os produtos de uso contínuo ou administrados no tratamento de doenças graves. Esse foi a RP Notícia. Mais informações durante a nossa programação e também no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com. Boa noite, até amanhã.